Olá, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso curso sobre as parábolas bíblicas, hoje com o tema Como responder a Deus. Vamos iniciar esse momento de reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Como eu disse, estamos aqui mais uma vez para iniciar mais uma aula desse nosso curso a respeito das parábolas da Bíblia. Hoje, com o tema, como eu falei no início, como responder a Deus. E para juntos meditarmos e respondermos a essa pergunta, eu queria já começar convidando você a ler comigo a parábola. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículos de 14 a 30, chamada a parábola dos talentos, em algumas traduções também a parábola das 10 minas, ou ainda a parábola dos 3 empregados. Vamos começar aqui na segunda Bíblia Nova Tradução, na linguagem de hoje. O reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: Senhor, me deu 500 moedas. Veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse ao Senhor: O Senhor me deu 200 moedas. Veja, aqui estão mais 200 que eu consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: Eu sei que o Senhor é um homem duro, e colhe onde não plantou, e junta onde não semeou. Fiquei com medo, e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você devia ter depositado meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse, receberia com juros. E depois virou-se para os outros empregados e disse: Tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas, porque aquele que tem receberá ainda mais. Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. E joguem fora, na escuridão, este empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. As palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Olha que profunda e extremamente interessante essa parábola que tantas vezes nós ouvimos na liturgia dominical a respeito dos talentos, chamada parábola dos talentos. Também nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 19, nos versículos de 11 a 27, escrita dentro do mesmo contexto, mas com palavras diferentes. Lá em Lucas, ela é chamada de parábola das minas e diz que um patrão saiu, tinha vários empregados, chamou vários empregados e confiou a cada um deles
uma quantia, e no final esse patrão retorna, e um empregado que havia recebido apenas uma moeda, um valor, ele escondeu esse valor no lenço e depois devolveu ao patrão. Então, são duas parábolas que estão inseridas no mesmo contexto, em evangelhos diferentes, escritas de formas diferentes, mas referem ao mesmo tema, ao tema daquele senhor que entrega algo, confia algo a alguém e depois vem cobrar o retorno daquilo que lhe foi confiado. Olhando essa parábola, né, do tempo, né, no nosso tempo, e buscando entender a nossa pergunta de hoje, como responder a Deus, nós podemos ver claramente esse patrão citado na parábola é o próprio Cristo, é o próprio Senhor. Esteve entre nós, fez milagres, fez discípulos, distribuiu talentos. O próprio Cristo, o próprio Senhor é quem distribui os talentos. Os empregados somos todos nós, humanidade. E cada um recebe, como diz a palavra, os talentos, os dons, conforme a sua capacidade. Quem julga isso não somos nós homens, mas é o próprio Senhor. E a cada um de nós cabe, então, trabalhar com aquilo que nós recebemos do Senhor para multiplicar esses talentos. No nosso caso, fazer mais discípulos, evangelizar, trazer pessoas para Deus. Isso que significa multiplicar os talentos. E nós temos aqui um personagem que nos chama a atenção. Aquele terceiro operário, aquele terceiro empregado, que recebe uma quantidade pequena, um valor menor do que os outros, ele fica com medo, ele guarda o dinheiro, em uma passagem vai dizer que ele enterra o dinheiro com medo de ser roubado. Lá na passagem de Lucas vai dizer que ele guarda num lenço, porque ele só recebeu uma moeda, na passagem do Evangelho de Lucas. Mas nos dois casos nós vemos que o empregado ele enterra o seu talento, ele esconde o seu talento, e quando o patrão volta, ele simplesmente devolve o que ele recebeu. Veja bem, esse homem não é uma pessoa desonesta. Ele é uma pessoa honesta, ele é uma pessoa justa. Em algumas traduções, ele vai dizer para o Senhor: toma o que é seu, toma de volta o que é seu, ou toma de volta o que lhe pertence. Então veja que ele não quis ficar com aquilo que era do patrão. Ele devolveu, ele reconheceu. Na sua honestidade, ele sabia que aquilo não lhe pertencia e devolveu de volta ao seu dono. Mas o ensinamento que essa palavra nos traz é que não basta simplesmente ser honesto. É preciso multiplicar essa bondade. É preciso multiplicar essa honestidade. Não adianta simplesmente não fazer o mal. É preciso multiplicar o bem. Quando eu não multiplico o bem, mesmo que eu não esteja fazendo o mal, eu posso estar pecando por omissão. Quando eu não estou usando os meus talentos, por menores que sejam, para multiplicar a palavra de Deus, eu estou me omitindo como esse empregado. E aí nós vemos na palavra que esse empregado foi jogado na escuridão, onde, segundo diz a palavra, havia choro e ranger de dentes. Então, voltando para a nossa pergunta inicial, como responder a Deus diante dessa parábola? Olha, é simples. O que o Senhor quer de nós, a resposta que o Senhor quer de nós, é uma resposta de compromisso. Compromisso com a multiplicação daquilo que Ele nos confiou. Veja que para o primeiro e para o segundo empregado, o patrão diz: você receberá muito mais, porque você foi fiel com pouco. A resposta que o Senhor espera de nós, a resposta que Deus espera de cada um de seus filhos, é esse compromisso com o pouco que lhe é dado, na certeza de que muito mais virá para frente. Então, a nossa resposta, olhando para essa primeira parábola, como responder ao Senhor? Responder de maneira comprometida, de maneira eficaz, de maneira a multiplicar, a nos empenhar, nos gastarmos
na multiplicação desses talentos que o Senhor confia para nós. É essa a resposta que o Senhor espera de nós. Mais uma vez eu quero repetir aqui, não podemos ser como o terceiro empregado, que não fez nada de errado, mas ele também não fez o bem, porque ele não investiu aqueles talentos e não fez multiplicar. Então não adianta não fazer o mal, é preciso multiplicar o bem. Vamos guardar isso no nosso coração e vamos responder a Deus com o nosso compromisso de multiplicar aquilo que Ele nos tem confiado. Ainda dentro desse tema, ainda dentro dessa meditação a respeito de como responder a Deus, tem mais duas parábolas que são muito interessantes, estão dentro desse mesmo contexto. A próxima parábola que eu queria meditar a respeito disso está lá em Lucas também, no versículos de capítulo 7, versículos de 31 a 35. E essa parábola que está lá em Lucas 7, 31 a 35, vai dizer assim para nós. Jesus continuou dizendo: mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? Com quem elas são parecidas? Elas são como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro: nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançam. Cantamos músicas de enterro, mas vocês não choram. João Batista jejua e bebe vinho, e vocês dizem: ele está dominado por um demônio. O Filho do Homem come e bebe, e vocês dizem: vejam, este homem é comilão, beberrão, é amigo de cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Mas aqueles que aceitam a sabedoria de Deus mostram que ela é verdadeira. Olha só que interessante essa palavra dentro desse contexto, dessa pergunta que nós trazemos hoje: como responder a Deus? E Jesus veio, se nós voltarmos um pouquinho nessa palavra, alguns versículos antes, nós vemos que Jesus fala em Jerusalém, fala aos cobradores de impostos, ele fala aos publicanos, e ele faz essa comparação, que são como crianças sentadas na praça, brincando. Por que crianças? Porque a criança, ela ainda não tem uma opinião formada, ela está ainda em fase de desenvolvimento, ela não tem ainda uma maturidade a respeito da vida e a respeito dos assuntos da vida. Então a criança se deixa ser levada por opiniões, por situações, por discussões. Então Jesus diz que essa geração é como criança e se leva pelas aparências. Ele até compara, quando chegou João Batista, vocês criticaram João Batista, porque ele não bebia, ele se vestia com pele de camelo, comia mel silvestre, vivia no deserto, e vocês criticavam. Aí vem o Filho do Homem, que come, bebe, e vocês também criticam. Ou seja, nem um lado, nem outro, os dois são criticados. Assim era o povo daquele tempo, criticando como crianças sem uma opinião formada. E aí Jesus vai mais a fundo e diz: tocamos música de casamento e vocês não dançam. Cantam músicas de enterro e vocês não choram. O que quer dizer isso? Quer dizer que tudo aquilo é uma encenação. Então, as crianças, como estão brincando de encenar, elas não têm o sentimento. Então, no mesmo instante que toca uma música alegre, toca uma música fúnebre, e a reação é a mesma. Porque elas estão simplesmente encenando aquilo que está acontecendo. Elas não estão sentindo de verdade a tristeza ou a alegria. Então, voltando à nossa pergunta, como responder a Deus diante dessa parábola? Ora, o que o Senhor espera de nós é profundidade. O Senhor não espera de nós uma encenação. O Senhor não espera de nós que nos deixemos levar por ideias, por pensamentos, por modas ou modismos do nosso tempo. Mas o Senhor espera de nós uma profundidade nas nossas opiniões e sentimentos reais, sentimentos verdadeiros. É isso que o Senhor espera de nós como cristãos. Então, como responder a Deus diante dessa parábola? Responder com sinceridade e sem encenação.
E seja o nosso sim, sim, o nosso não, não. E quando estivermos diante do Senhor e diante dos irmãos, que os nossos sentimentos ou que o nosso agir seja uma expressão verdadeira daquilo que nós estamos sentindo. É isso que o Senhor espera de nós. Essa é a resposta que Deus espera de nós diante dessa palavra. Por fim, eu gostaria de trazer mais uma última parábola, que é aquela do tesouro, a pérola, ou do tesouro escondido. Essa parábola está lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, nos versículos de 44 a 46. Também nós vamos juntos ler e meditar aqui um pouquinho. Veja bem, a parábola começa lá no versículo 44 e vai dizer assim: o reino do céu é como um tesouro escondido num campo que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. A palavra ainda segue no versículo 45, dizendo assim: o reino de Deus é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra essa pérola. Olha só, mais uma vez dentro desse contexto das duas parábolas que nós já lemos aqui, ela vem nos trazer uma resposta muito clara a respeito daquilo que nós devemos fazer e da resposta que nós devemos dar a Deus. Nos dois casos nós vemos alguém que encontrou algo muito precioso e a preciosidade era tal que ele decide vender tudo o que tem para adquirir aquilo que ele encontrou de precioso. Na primeira citação, na primeira parábola, nós vemos um homem que encontra um tesouro escondido num campo, ele vende tudo o que ele tem e compra aquele campo. Comprando aquele campo, ele adquire o direito de tudo que está ali, inclusive enterrado. Então ele desenterra o tesouro e ali ele adquire a sua riqueza. No segundo caso, nós temos uma pérola, um comerciante que buscava, certamente ele vivia disso, ou vivia de buscar pedras preciosas, e ele encontra uma pedra de grande valor, ele vai, vende tudo o que tinha e compra aquela pérola, porque para ele aquela é a mais valiosa de todas. E nós? Como devemos responder a Deus diante dessa palavra? O que o Senhor espera de nós é exatamente entender que o grande e precioso tesouro é o próprio Cristo. Quando nós encontramos a Cristo verdadeiramente, vale a pena deixar de lado tudo na nossa vida. Vícios, uma vida desregrada e tantas outras coisas, e trocar tudo isso pela verdadeira e única riqueza, que é Cristo. Então, tanto num caso como no outro, as pessoas, os personagens, os protagonistas, eles venderam tudo o que tinham para adquirir aquele bem precioso. Também a nós, quando encontramos com Cristo, nós devemos ter essa atitude de deixar de lado tudo aquilo que tira o nosso foco e nos abandonarmos nessa experiência com Cristo, abraçá-lo, abraçar esse chamado, abraçar essa vida em Cristo. Diante dessa experiência, diante da riqueza que é o próprio Cristo, todo o resto se torna secundário. Então nós somos chamados a renunciar a muitas coisas, assim como aqui os protagonistas dessas duas parábolas venderam o que tinham, nós também somos chamados a renunciar àquilo que julgamos ter, para ter o que é mais precioso, que é o próprio Cristo. Então, como responder a Deus diante dessa parábola? É simples, tendo a certeza de que Ele é o bem mais precioso que nós podemos ter. E assim sendo, não podemos deixá-lo passar na nossa vida, mas devemos abandonar tudo que for necessário para, de fato, adquirir esse bem, para trazê-lo para a nossa vida. Então, veja bem, meu irmão, minha irmã, são 3 parábolas que nós meditamos aqui com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Responder a essa questão: como responder a Deus?
No primeiro momento, na primeira parábola, responder a Deus nos entregando, nos dedicando ao máximo e fazendo multiplicar aqueles talentos que Ele coloca, que Ele entrega para nós. Na segunda palavra, nós temos as crianças que brincam. Como responder a Deus? Tendo um coração sincero, com sinceridade, não com uma atitude ensaiada, mas com uma atitude verdadeira, uma atitude sincera e não da boca para fora. E no terceiro caso, responder a Deus como entendendo que Ele é o bem mais precioso, então largando tudo por conta dele. Essa é a forma que nós queremos responder ao Senhor nosso Deus. E é isso que eu queria compartilhar com você nesse dia de hoje, nessa meditação com esse tema. Desde já agradeço a sua participação, o seu compromisso. Espero que a gente possa crescer cada vez mais, estudando a palavra, meditando e buscando sempre conhecimento. Deus nos abençoe. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.